Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje chegou o grande dia. Adão Negro não é um mito, a gente acabou de receber o primeiro trailer do filme do The Rock pra DC. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos assistir o trailer e depois a gente vai falar um pouquinho sobre o Adão Negro e sobre as expectativas pra esse filme. Então não esquece de se inscrever aqui embaixo e deixar o seu joinha nesse vídeo. Black Adam. What have your powers ever given to you? Eu gosto que a gente vai ver um pouco da origem dele também, porque ele é um personagem que não é muito conhecido. Ah, ele tá demais esse papel, meu Deus! I was a slave until I died. Then I was reborn a god. Eu gosto que tem uma vibe, busca a vibe ali da Mulher Maravilha, né? Sacrificed his life to save me. Ai, eu amo essa cena! Now, I kneel before no one. Essa cena é demais, sério. In this world. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus, o capacete! Billy, heroes don't kill people. Well, I do. My vision has shown me the future. Ai, sério? Puta merda. You have two choices. You can be the destroyer of this world. Or you can be its savior. That's up to you. Behind you! Did he just catch a rocket? He caught a rocket. Vamos falar um pouquinho sobre Adão Negro, que é o personagem do The Rock para o universo da DC. Primeiro de tudo, eu acho que é muito curioso a forma com que esse filme, né, foi divulgado até agora, porque a gente teve coisas de Adão Negro em vários eventos da DC. Se não me engano, no DC Fandom a gente teve, né, o First Look, que na verdade foi toda uma arte criada pra contar um pouco da história do Adão Negro. Eu acho que essa estratégia foi muito interessante, porque como eu falei pra vocês, esse não é um personagem muito conhecido da DC. Ele tem conexões com o Shazam, mas a princípio a gente não deve ter nenhum crossover entre os dois filmes, a princípio, né? Mas, enfim, o que esperar? Tudo é possível, né? Ele não é um herói super conhecido. Particularmente, eu não sou uma super conhecedora do Adão Negro, mas eu sou muito fã do The Rock, como vocês já sabem. Assisto todos os filmes dele, enfim, né? O The Rock, ele é tudo pra mim. E eu amo o estilo de filme que ele faz. E então eu tava bastante curiosa pra ver o trailer de Adão Negro, porque eu queria entender e descobrir se o The Rock iria trazer um pouco da essência dele pra DC. Eu sempre brinco aqui, quando eu faço crítica de filmes do The Rock, a gente tem a categoria, né, o gênero filmes do The Rock, porque são o tipo de filme que ele faz. Normalmente são filmes de ação, que tem ali um peso emocional bem grande, né? Então, normalmente são filmes que tem uma questão ali sobre família, muitas vezes, né? Ele tem ali um gênero bem próprio dele e, obviamente, tem o The Rock sendo o The Rock. Tem normalmente aquele estilo de personagem que ele sempre faz, que é um personagem, né, mais durão, ele tem umas falas de efeito, ele tem esse olhar dele, assim, né, que até no Jumanji eles tiram sarro, né, desse super poder dele, que seria esse olhar, assim, né, esse olhar intenso, digamos assim. Então ele tem bastante esse gênero e eu tava bem curiosa pra saber se ele ia trazer um pouco disso pro filme. E eu acho que pelo trailer, eu diria que é uma mescla dos dois, né. O The Rock, ele gosta bastante de filmes de ação, de filmes onde ele próprio vai se desafiar, né? Ele é um cara que gosta muito de treinar, ele é muito forte, obviamente, né? E ele tem treinado muito pra fazer o Adão Negro, né?
então ele tá enorme. Então, obviamente, a gente tem várias cenas de ação, a gente tem essas cenas dele segurando o míssil. A gente sabe que no Velozes 8, o The Rock também segura um torpedo com as mãos, né? Que é mais ou menos o que ele fez aqui nesse filme, só que aqui, de fato, ele tem superpoderes e no Velozes e Furiosos ele não tem superpoderes. Mas, enfim, tudo isso faz parte, né, do estilo do The Rock de fazer filmes. Então, eu acho que dá pra ver alguns momentos, assim, mais clássicos do personagem, né? Eu acho que virou uma grande piada interna esse negócio de que a ordem de poder da DC ia mudar, né? Porque isso foi uma coisa que o The Rock falou muito quando a gente tava vendo as primeiras imagens, quando ele tava começando a divulgar o Adão Negro, a gente tinha pouquíssimas informações. Basicamente, a sinopse do filme era essa, né? Tipo, a ordem do poder da DC vai mudar depois da chegada do Adão Negro e tal. Então, ele tá bastante empolgado e eu gosto muito da forma com que ele se envolve com os projetos dele, né? Então, inclusive no DC Fandom, que ele fez a apresentação do Adão Negro e tudo mais, ele falou muito sobre o personagem, ele conhece, né? Ele estuda bastante, então eu gosto bastante disso nele, eu acho que isso traz um diferencial muito legal pra ele dentro do filme. Esse primeiro trailer, ele foi bastante introdutório, né? Uma parte a gente já sabia, inclusive eu falei que eu gostava muito dessa cena que os atiradores chegam, né? E ele tá ali no meio, tipo, abaixado, assim, com a capa. Se eu não me engano, essa foi uma das primeiras cenas divulgadas do filme. Eles divulgaram essa ceninha, né? Que seria a primeira vez que o Adão Negro aparece, então isso deve ser logo no começo do filme mesmo, que é quando a gente tá conhecendo a história, né? E aqui nesse trailer a gente conhece mais uma vez, então, a história do Adão Negro, que ele foi um escravo por muitos anos, ele ficou preso e por algum motivo ele foi acordado. Eu não sei se isso foi confirmado ou se são teorias, mas é de que o fato dele ter acordado depois de tantos anos pode estar conectado com os acontecimentos de Shazam, então pode ser que eles sejam mencionados por estarem no mesmo universo, mas não acredito que vão aparecer, a gente não tem nenhuma confirmação sobre participações especiais nesse sentido, principalmente porque aqui a gente já tem muitos personagens, além do The Rock, né? Esse trailer ele foi bem focado no The Rock, em mostrar o Adão Negro, principalmente por ele ser um personagem não tão conhecido, mas é fato que ele vai ter um grupo de outros super-heróis que vão participar do filme também. Bom, esse é um filme que obviamente vai falar bastante sobre essa questão do anti-herói. Eu acho que na Marvel a gente tem visto um pouco mais disso, com filmes principalmente do universo da Sony, né, do universo do Homem-Aranha, então vilões que tem o seu momento ali meio de anti-herói, mas eu acho que aqui pro Adão Negro vai ser diferente, né? Eu acho que a ideia realmente criar nuances pra esse personagem, porque afinal de contas ele é um personagem com potencial de ser herói, mas que acaba cedendo pra esse lado mais obscuro da alma dele, por conta dele ter sofrido tudo que ele sofreu, por tudo que ele passou, por ele ter ficado aprisionado por milhões de anos e tudo mais. E aí então a gente vai conhecer ele no momento onde ele fica nesse meio do caminho. E obviamente a gente tem então o personagem do Pierce Brosnan, que é o Senhor Destino, e a gente tem os outros personagens que são heróis. Então esse é um filme que vai falar muito dessa ideia de herói versus vilão, né? Então a gente também vai ter uma escolha de elenco bastante controversa, que é o Noah Centineo como o Esmaga-Átomo, o Gavião Negro, que é um personagem que já apareceu um pouquinho mais, né? A gente vê até ele conversando com o The Rock, inclusive eu amei a roupa dele. A gente tem a Ciclone e a gente tem a Adriano Tomás, que é uma personagem que, em teoria, vai conseguir se conectar com esse lado bom do Adão Negro, né? Então, provavelmente esse vai ser um filme onde a gente vai ter bastante esse equilíbrio aí entre bem e mal, né? E poder, e heróis e vilões e tudo mais. O que eu acho que faz muito sentido dentro do que o The Rock costuma trazer pros filmes dele e pro gênero, né? De filmes que ele costuma fazer. Então eu imagino que a gente vai ter até momentos mais dramáticos. Obviamente no trailer a gente viu bastante dos momentos mais de ação, de coisas mais absurdas que ele faz, né? Eu gostei muito dos poderes dele, da forma que os poderes dele foram colocados ali, eu acho que visualmente ficou muito bonito, e obviamente esse é um filme que visualmente ele tem bastante apelo, né, eu acho que ele tá bem bonito, tá bem trabalhado, como eu falei pra vocês, a gente tem ali aquele momento onde a gente vê a criação do Adão Negro, né, a origem dele, me lembrou bastante a estética de Mulher Maravilha, obviamente a Mulher Maravilha e até a Liga da Justiça, né, e enfim, esse universo da DC de filmes que a gente teve recentemente, eles criaram sim um caminho, né, pro que a gente estava acostumado a ver.
Eu acho que o Shazam, ele acaba sendo um filme que sai um pouco mais desse estilo, né? Ele fica mais diferente e, obviamente, sem contar filmes como o Coringa e o The Batman, que realmente são diferentes e eles existem pra ser diferentes e também tá tudo certo. Mas eu acho que se a gente for considerar esses filmes que estão, de uma forma ou de outra, conectados, ou pelo menos, né, eles têm essa imagem onde parece que eles estão realmente no mesmo universo, eu sinto que existe sim essa base visual inspirada bastante no que a gente viu nesses outros filmes da DC, e eu acho que isso é muito legal, primeiro porque combina muito com o personagem, e depois porque a gente tá falando, por mais que não seja um universo que vá ser compartilhado, obviamente, nas telas, eu acho que é interessante eles criarem também essa unidade, acho que isso sempre agrega bastante, né, a produção. Então eu gostei bastante disso, mas de uma forma geral eu gostei bastante do filme visualmente. E na verdade tô bastante curiosa porque esse trailer, apesar dele ter mostrado várias coisas que a gente ainda não tinha visto, ele não é um trailer que falou exatamente assim tão bem qual que vai ser a história do filme. A gente ainda não sabe de fato. O filme tem previsão de estreia para 20 de outubro de 2022, então ele tá relativamente perto. E esse é o primeiro trailer de verdade que a gente tem. Então eu imagino que daqui pra frente a gente deve ter pelo menos mais um trailer contando um pouco mais sobre a história e, enfim, qual vai ser exatamente o objetivo desse filme. Mas eu confesso que eu acho que ele tem bastante potencial, eu tô bastante animada pra assistir o Adão Negro. Eu assistiria de qualquer forma, porque eu sou muito fã do The Rock, mas também tô bastante curiosa pra ver principalmente o Noah Centineo num outro papel. A gente sabe que ele tava cotado pra interpretar o He-Man, e ele acabou saindo desse papel, enfim, sei lá, deu uma treta aí, ele saiu. Então, essa vai ser uma oportunidade da gente ver ele numa coisa que é totalmente diferente do que a gente já viu ele atuando. Então, eu tô bastante curiosa, eu sei que tem muita gente que tem ranço dele, mas eu particularmente não tenho, eu gosto bastante dele, então tô bem animada também pra ver, acho que vai ser interessante ele fora da zona de conforto do que a gente conhece até agora. Acho que você começar fazendo um filme de ação do lado de um dos caras que é mais conhecido por isso, que é o The Rock, eu acho que você já se deu bem, entendeu? Porque o The Rock com certeza é um ícone dos filmes de ação, então assim, poder trabalhar junto com ele com certeza deve ser muito, muito incrível, assim, você deve aprender muita coisa, né? Então tô bastante animada, acho que tem bastante potencial. Eu acho que ele, ao mesmo tempo que ele é um filme diferente de outros filmes da DC, né, eu acho que dá pra ver que ele tem uma essência própria dele. Eu acho que ao mesmo tempo ele também se conecta com os outros filmes, e eu gosto muito dessa ideia. Eu acho que isso agrega muito na qualidade do filme. Então é isso, tô muito animada, eu espero que vocês também estejam, que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!